Meu filho, pastor Miller, por gentileza. Glória a Deus, a paz do Senhor, aí é onde você está, que a paz do Senhor Jesus possa entrar na sua casa, em meio à sua família, e no nome de Jesus, que essa palavra seja uma palavra de bastante edificação para você e fortalecimento de fé. E aproveitando esse momento, olha para a pessoa que está aí na sua casa, da sua família que está do seu lado, e diga para ela assim: olha, se não fosse eu, você seria o mais bonito aqui de casa. Agora, se tem alguém aí bonito do seu lado aí na sua casa, diga glória a Deus. Aleluia, irmãos. Um momento precioso, um momento onde nós vamos compartilhar da palavra de Deus. E eu quero te convidar a você permanecer aí sentado agora. Não saia do seu lugar. Abra o seu coração para que Deus possa falar poderosamente a sua vida. Eu sei em nome de Jesus que Deus vai te abençoar. O tema da palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos é o seguinte: não basta não tê-lo, ainda finge que ele está lá. Não basta não tê-lo, ainda finge que ele está lá. Esse tema é um tema bastante curioso e eu quero te convidar a você permanecer aí comigo até o final, porque lá no final juntos nós vamos desvendar o tema dessa palavra. Abra sua Bíblia comigo aí na sua casa, pega a sua Bíblia. Abra ela comigo no livro de 1 Samuel, capítulo de número 19, nós vamos ler a partir do verso de número 11, 1 Samuel, capítulo de número 19, verso de número 11, abra sua Bíblia comigo, nós vamos ler juntos, e eu tenho certeza de uma coisa: Deus vai falar poderosamente no seu coração. Verso de número 11 diz o seguinte: porém Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para que ele pudesse o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã será morto. Então Mical desceu Davi por uma janela, e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do lar e o deitou na cama, e pôs-lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto. Tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi, ela disse: está doente. Então Saul mandou mensageiros que vissem Davi, ordenando-lhes: trazei-me mesmo na cama, para que eu mate. Vindo, pois, os mensageiros, eis que estava na cama o ídolo do lar, e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saul a Mical: por que assim me enganaste e deixar ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical: porque ele me disse: deixai-me ir, senão eu te mato. Amém. Curva sua cabeça aí onde você está, eu quero orar pela sua vida, para que essa palavra possa entrar no seu coração. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos agora, ó Pai, debaixo de um texto da tua palavra. Nós estamos agora debaixo da tua palavra. E eu quero te pedir nessa hora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor entre aonde eu não posso entrar. Os nossos corações nessa noite estão abertos para sentir o teu toque. Os nossos ouvidos, ó Deus, atentos para ouvir a sua voz. A nossa mente aberta, ó Deus, para compreender e discernir esse texto que nós acabamos de ler. Senhor, eu não sei quem são as pessoas que estão me assistindo nessa hora. E também não sei, ó Pai, da necessidade, do problema, da dificuldade que cada um tem vivido, mas eu sei de uma coisa: a tua palavra é viva, a tua palavra ela liberta, ela transforma, ela restaura, a tua palavra gera paz. Por isso eu te peço nessa hora, traga paz ao coração aflito, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra também possa incomodar aquele que está acomodado, ó Deus, aquele que está distante, aquele que está longe da tua presença. No nome do Senhor Jesus, que a nossa casa nessa noite seja edificada e abençoada pelo teu poder. Em nome de Jesus, fale, ó Deus, e não te cales, porque nós queremos ouvir a sua voz e sentir a tua presença. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vamos encontrar aqui biografias abençoadas da parte de Deus. Nós vamos encontrar histórias de homens que vêm desde o nascimento até a sua morte.
Quando nós entramos no Novo Testamento, nós vamos encontrar nos 4 evangelhos a biografia da história do Senhor Jesus. Daí por diante, a Bíblia não vai destacar a biografia de muitos homens de Deus e nem de muitas mulheres de Deus. Mas quando eu olho para o Antigo Testamento me traz essas biografias que me mostra desde o nascimento a escolha do Senhor Deus, Deus trabalhando em favor da vida daquela pessoa, até o resultado final daquilo que Deus propôs para aquela vida. Mas eu também posso olhar para o Antigo Testamento, irmãos, e enxergar nele Jesus. Porque mesmo Jesus sendo falado nos 4 evangelhos, iniciando no Novo Testamento, nós vamos enxergar Jesus de Gênesis a Apocalipse, porque Jesus se faz presente. Jesus é o centro de todas as coisas, irmãos. Pregar hoje para a igreja, falar para a igreja hoje sobre o Antigo Testamento, sem trazer a vida de Jesus Cristo, aí nós vamos estar deixando de lado o fundamento da palavra de Deus, que é Jesus. Então nessa noite eu quero compartilhar com vocês uma palavra do Antigo Testamento, mas que me traz à memória o amor de um homem, que entregou a sua vida em favor da minha vida. Também quero te dizer uma coisa, não posso comparar Jesus a nenhum homem do Antigo Testamento e também a nenhum homem do Novo Testamento, porque Jesus é incomparável, irmãos. Nunca existiu e nem nunca vai existir na face da terra homem como o Senhor Jesus. Jesus é o centro do evangelho, é o centro da palavra, é o centro de todas as coisas. Mas eu quero te convidar nessa noite a você passear comigo pela Bíblia. Nós não vamos ler todos os textos bíblicos, mas eu quero deixar esses textos para que você possa aprender ainda mais a palavra do Senhor e principalmente ser edificado por Deus. Nós lemos aqui 1 Samuel capítulo 19, verso de número 11, mas antes de te falar desse texto, eu quero te convidar lá para Samuel capítulo de número 16. Em 1 Samuel capítulo de número 16, Davi é ungido como rei de Israel. Mas antes de Davi ser ungido, Saul foi ungido como rei de Israel, mas Saul pecou contra Deus. Saul desobedeceu a ordem do Senhor, então Deus vai levantar Davi como novo rei sobre Israel. Davi ainda era muito jovem, um menino ainda, que trabalhava no campo, cuidando das ovelhas dos seus pais. Davi era um filho muito obediente, e num determinado momento, Samuel vai de encontro a Davi e vai ungí-lo como rei sobre Israel no lugar de Saul. Saul nesse momento está enfrentando uma grande batalha contra os filisteus, que era o maior inimigo do povo de Israel. Os filisteus eram o maior inimigo do povo de Deus, e Saul estava em uma batalha contra os filisteus. Num determinado momento vai se levantar um gigante chamado Golias, que tem 2,90 metros de altura. Quando a gente descobre o tamanho de Golias, irmãos, 2,90, aí a gente começa a pensar que ele não era tão grande assim. Eu tenho 1,76 m, então Golias aí, para mim, 1 metro e pouquinho maior do que eu, então ele não era tão grande assim. Mas às vezes o nosso problema se torna muito grande, quando nós não enxergamos a grandeza do Deus que nós servimos. Então eu quero dizer para você que talvez está passando por um problema, e talvez você está achando que o seu problema é grande demais. Talvez você tenha olhado para essa pandemia, para o coronavírus, e achado esse problema é muito grande. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Maior é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é maior do que qualquer problema. Golias então está lá no campo de batalha, diante do povo de Israel, confrontando esse povo, dizendo: dai-me um homem, e eu vou lutar com esse homem. Se ele vencer a batalha, nós seremos escravos do povo de Israel. Mas se esse homem perder a batalha, Israel será nosso escravo. Nesse momento, Davi vai receber uma ordem da parte do seu pai. Seu pai vai dizer para ele o seguinte: Davi, vai até onde estão os seus irmãos na batalha, porque Davi tinha 3 irmãos que eram soldados, que estavam na batalha junto com Saul. E o pai dele diz o seguinte: vai lá, leva comidas para os seus irmãos e tragam notícias dos seus irmãos para mim. Davi, em obediência ao pai, vai de encontro aos seus irmãos. Quando Davi chega naquele lugar, irmãos, ele vai ver Golias confrontando o povo de Israel. Ele vai ver Golias liberando palavras de blasfêmias contra o povo de Israel. E Davi vai perguntar para alguns soldados que ali estavam: quem que é esse incircuncioso que está se levantando contra o povo de Israel? E eles vão contar para ele toda aquela história, todo aquele processo que o povo estava vivendo. E Davi vai fazer uma pergunta: o que vai ganhar quem vencer esse gigante? E então eles vão dar uma resposta para ele. Vai dizer o seguinte: olha, Davi, o homem que vencer essa batalha vai se casar com a filha do rei, e depois de se casar com a filha do rei, ficará isento de todos os impostos.
vai viver uma vida muito boa. Nesse momento da história, irmãos, Davi, ele está totalmente tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. No momento que Davi foi ungido como rei, a partir daquele momento o Espírito de Deus apoderou da vida de Davi. Quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, ele se apodera da nossa vida. Eu quero te dizer que você está debaixo do poder que nenhum mal pode atingir. Eu quero te dizer que a nossa vida ela é dominada e controlada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Somos selados pelo Espírito Santo. Davi naquele momento estava selado pelo Espírito Santo de Deus que estava sobre a sua vida. E Davi então vai se colocar de frente daquela batalha em defesa do povo de Israel. Davi vai enfrentar Golias. E quando Davi vai contra Golias, ele vai dizer o seguinte: olha, você vem contra mim com espadas, você vem contra mim com armas, mas eu vou contra você no nome do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos Exércitos. Eu quero te dizer mais uma vez, irmãos, em meio à sua batalha, em meio à sua dificuldade, em meio ao problema que você está vivendo hoje, o nome do Senhor Jesus pode mudar toda a situação de vida que você tem vivido, que você tem passado. Então olha para o seu problema, olha para o seu gigante e diga: olha, eu vou contra você, não com as minhas forças, mas no nome do Deus Todo-Poderoso. Davi então vai vencer aquela batalha. E a palavra era a seguinte: a filha do rei deveria se casar com Davi. Só que Saul tinha duas filhas, a mais velha chamava Merabe e a mais nova chamava Mical. A filha que deveria ser entregue a Davi era Merabe. Só que nesse momento Merabe está amando, apaixonada por outro homem. Merabe está apaixonada por Adriel. E nesse momento na história, o que deveria acontecer era um casamento entre Merabe e Davi. Davi ungido, Davi pastor, Davi um filho obediente, Davi disposto a viver a vontade de Deus. Mas Merabe estava apaixonada por Adriel, um homem forte, bonito e que beijava bem. O que eu quero te dizer nesse ponto da palavra de Deus hoje? Jesus, ele veio pelo seu povo, mas eles não receberam. Jesus veio pelo povo de Israel, Jesus veio pelo povo judeu, mas esses não receberam. Davi naquela hora deveria ser entregue para Merabe, ela deveria ser entregue para ele como esposa, mas ela não recebeu. E a palavra do Senhor vai dizer que Mical, a sua irmã mais nova, quando olha para Davi, ela fica com o coração acelerado, com o coração batendo mais forte. Um homem ungido, um homem obediente à palavra, um homem que tinha relacionamento com Deus, um homem de temor. Ela percebe que aquele homem era um homem diferenciado. E Davi vai começar nessa hora a se destacar como um grande homem de Deus junto a Saul. Davi vai começar a vencer batalhas, Davi vai começar a vencer guerras, Davi vai começar a defender o povo de Israel, aliado ao rei naquele momento que era Saul. E nesse momento, quando Davi começa a destacar, o sentimento de inveja domina o coração de Saul. Deixa eu te dizer algo nessa noite, irmãos. Quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, nós não damos liberdade para a inveja entrar na nossa vida. No capítulo de número 15, a palavra do Senhor vai dizer que a presença do Espírito de Deus saiu da vida de Saul. A presença do Espírito Santo de Deus agora está sobre a vida de Davi. Perceba você que Saul vai permitir um sentimento de inveja dominar o seu coração. Porque Saul escutava o seguinte: Saul venceu milhares, Davi venceu 10 milhares. E quando Saul percebeu que Davi estava sobressaindo, a inveja dominou o coração de Saul. Saul então percebeu que a presença de Deus estava sobre a vida de Davi. Saul percebeu que Davi era o escolhido de Deus. Então agora Saul começa uma perseguição contra Davi. Quando nós, irmãos, deixamos Jesus fluir através da nossa vida, aquilo que não provém de Deus começa a se levantar contra a nossa história, contra a nossa vida, contra a nossa casa. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus está no controle da nossa vida. Deus está no controle de todas as coisas. Saul então percebe que a sua filha Mical está apaixonada e amando Davi. Então agora ele vai colocar um plano: preciso matar Davi, preciso destruir Davi. Primeiro eu quero que você entenda comigo toda essa história, para que eu e você possamos aplicar aquilo que Deus quer para a nossa vida hoje.
Então Saul pensa o seguinte: se Davi quer casar com Mical, ele vai ter que ir até os filisteus e trazer 100 prepúcios dos filisteus e me entregar. Aí sim eu entrego Mical em casamento a Davi. Nessa hora Saul manda chamar Davi e diz para ele o seguinte: Davi, se você quiser casar com Mical, você terá que ir até os filisteus. Você terá que trazer para mim 100 prepúcios dos filisteus. Irmãos, aceitar essa proposta era dizer o seguinte: vou morrer por Mical. Mas quando eu olho para essa história, na figura do Senhor Jesus Cristo, que desceu do céu, se fez ser humano, homem, e olhando para mim e para você, a resposta dele foi a seguinte para Deus: eu entrego a minha vida em favor da minha noiva, da minha amada. Diante do desafio de dar a sua própria vida em favor da nossa, Jesus opta em entregar a sua vida. Jesus opta em ir lá, irmãos, em vir a essa terra, entregar a sua vida, se doar em favor da minha, em favor da sua vida. Não diferente de Davi. Sabe o que vai acontecer? Davi vai dizer o seguinte: eu vou até os filisteus. Davi desce até os filisteus, e quando Davi chega ali, ele mata 200 filisteus. A proposta era 100, mas Davi vai matar 200, e Davi vai trazer os prepúcios. E quando Davi chega com os prepúcios, ele diz o seguinte: dai-me a minha noiva. Sabe o que aconteceu, irmãos, quando Jesus foi pregado na cruz do Calvário? Que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele veio de encontro à minha vida e à sua vida e disse o seguinte: dai-me, porque essas vidas são minhas, eu comprei elas, eu paguei um preço por elas, eu morri na cruz do Calvário, o preço que me foi dado foi pago, agora eles são meus, são meus. Jesus morreu, irmãos, em favor da minha vida e da sua vida. Jesus desceu aqui na terra, se entregou em meu favor e em seu favor. Quando Davi chega com os 100 prepúcios, então Saul vai ter que dar Mical em casamento a Davi. Mical se casa com Davi, irmãos. Mical agora está do lado do amado, daquele que fazia o coração dela acelerar. Só que a perseguição de Saul contra Davi ainda é muito grande. Saul então decide matar Davi. Mical vai descobrir o plano do seu pai, e Mical vai dizer o seguinte para Davi: Davi, o plano do meu pai é amanhã ele te matar, mas aqui no meu quarto tem uma janela, desce por essa janela e fuja. Mical vai abrir a janela, irmãos, e ela vai descer Davi por aquela janela. Davi foge. Mical pega um ídolo que ela tinha dentro do seu quarto, ali na sua casa. Ela coloca esse ídolo sobre a cama, coloca uma coberta sobre ele para fingir que aquele era Davi. E aqui nós começamos a falar agora sobre o verso de número 11 de 1 Samuel, capítulo de número 19. Mical então coloca o ídolo, cobre com uma coberta e finge ser Davi. No outro dia Saul manda os seus soldados, manda os seus servos ir de encontro a Mical, encontra Davi e manda Davi vir. Só que quando eles chegam ali, Mical vai dizer o seguinte: olha, ele está doente, está deitado na cama. E essa notícia chega para Saul: olha, ele não pode vir porque ele está doente. Saul então vai dizer o seguinte: traga ele em cima da cama, porque hoje eu vou matar ele. Quando eles chegam ali, eles descobrem que Davi havia fugido e que o que estava no lugar de Davi era um ídolo. Então Saul vai chamar Mical, e Saul vai dizer o seguinte para ela: por que você deixou fugir o meu inimigo? E ela vai dizer o seguinte: ele me disse que se eu não deixasse ir, ele me mataria. Aqui termina o texto que nós lemos. E agora eu quero te convidar a nós aplicarmos esse texto sobre as nossas vidas. Essa palavra sobre a nossa vida. A primeira coisa que eu quero te dizer hoje: a maior exaltação na vida de um servo de Deus é quando ele se coloca na posição de servo. Davi havia sido ungido como rei, mas você não vai ver Davi declarando para todo mundo: agora eu sou rei, agora eu sou rei. Mas quando Davi chega diante dos soldados de Saul, diante de Golias, ele se coloca na posição de servo em defesa do povo de Israel. Davi, um menino, vai enfrentar um gigante. E é nessa hora que a história de vida dele vai ser marcada dentro da Bíblia. Porque quando Davi decide enfrentar o gigante, naquela hora Davi estava demonstrando o servo que ele era diante do Deus vivo e todo-poderoso. Irmão, se você quer crescer, se você quer ser visto,
né? Nós estamos vivendo um momento da era da internet, da digitalização. E aí muitos querem aparecer nesse momento. Mas eu quero te dizer uma coisa. Ao invés de você aparecer aqui, apareça servindo no reino de Deus. Apareça servindo dentro da casa do Senhor. Apareça servindo. E como é que eu te digo que você aparece servindo? Porque quando você está fazendo lá, limpando, varrendo e ninguém está vendo, eu quero te dizer que enquanto nenhum homem está te vendo, Deus está te vendo e Deus vai te honrar pelo preço que você tem pago. Enquanto muitos não querem isso, você com o coração cheio do Espírito Santo de Deus, dominado pela vontade dEle, tem servido e Deus vai te honrar por esse servir. Segunda coisa que eu quero te dizer, irmãos, podem até tentar contra a sua vida, mas o que prevalece é o que Deus determinou. Saul começa uma grande perseguição contra a vida de Davi. Davi não estava ali contra Saul. Davi estava ali em defesa do povo de Israel. E às vezes nós estamos em defesa da nossa família, às vezes nós estamos em defesa dos nossos amigos, mas às vezes o brilho de Deus na nossa vida acaba incomodando pessoas que nós tanto amamos. E às vezes, ao invés desse brilho atingi-los ao ponto de mudá-los, às vezes muitos se levantam contra a sua vida. E eu quero te dizer algo. Jesus foi o homem mais perseguido que existiu na face da terra. O brilho de Deus, a vida de Deus fluía de Jesus Cristo. E Ele não desistiu de cumprir a sua missão. Então eu quero te dizer hoje, não desista de cumprir a sua missão. Não pare por causa das palavras que estão sendo liberadas sobre a sua vida. Jesus não parou diante de todas as críticas e todas as palavras que foram lançadas sobre a vida dele. Davi também não parou diante de toda a perseguição do rei Saul para tirá-lo a sua própria vida. Davi perseverou, porque Deus o havia escolhido. Deus escolheu você. Terceira coisa que eu quero te dizer hoje. Você foi comprado com preço de sangue. Jesus pagou um preço pela minha vida e pela sua vida. Jesus decidiu, irmãos, não foram os romanos, não foi Judas que entregou Jesus. Jesus decidiu se entregar por amor à minha vida e à sua vida. E deixa eu te falar com você que está aí sentado. Talvez você está distante da presença de Deus, está longe dos caminhos do Senhor. E talvez esses dias, onde essa pandemia foi gerada no mundo, você teve que entrar para dentro de casa. E dentro da sua casa você teve que encontrar com Jesus Cristo. E eu quero te falar que esse encontro foi preparado por Ele, para você. Porque o Senhor, Ele te ama. Ele pagou um preço pela sua vida. Ele não desistiu de você. Pelo contrário, quando Ele estava pregado na cruz do Calvário, mesmo vendo você com uma vida toda torta, Ele olhava para mim e para você e dizia: vai valer a pena. Vai valer a pena. Quarta coisa que eu quero te dizer. Cuidado com o amor que você acaba dividindo. Aqui nós entramos no central dessa palavra, irmãos. Presta atenção no que eu vou te dizer. Mical, quando ela encontrou com Davi, o coração dela se despertou em amor por Davi. Mical se casa com Davi. Mical vai viver com o amado dentro de casa. Quantos de nós, irmãos, hoje temos a oportunidade de ter Jesus na nossa vida? Quantos de nós hoje entregamos a nossa vida para Ele e Ele é o único e suficiente Salvador da minha e da sua vida? Você que está me assistindo aí agora, eu tenho convicção plena que você, por muitas vezes, nesses dias você tem dito: Jesus, o Senhor é o centro da minha vida, o Senhor é tudo para mim. Imagine você agora, Mical está com o amado dentro de casa. Só que Mical vai descobrir que o pai dela quer matar Davi. Mical então vai abrir a janela. E aí eu quero chamar a sua atenção para esse detalhe. Jesus nos diz o seguinte, irmãos: se nós queremos viver uma vida abundante, entra para o quarto, fecha a porta, busca seu pai em secreto, e o seu pai que te vê em secreto recompensará aquilo que você tem buscado em secreto. Ele mostrará à luz do dia aquilo que você tem buscado dentro da sua casa, o preço que você tem pago. Só que eu quero te chamar a atenção para um detalhe. Mical está com o amado dentro do quarto, e quando ela percebe uma perseguição contra o amado, Mical abre a janela do quarto. A minha pergunta hoje é, irmãos, diante de uma perseguição contra o amado, será que nós vamos abrir a janela do nosso quarto? Será que nós vamos abrir a janela e dizer por amado: saia por aqui?
A palavra do Senhor diz: entra para o quarto e fecha a porta. Mas eu quero falar com você, meu irmão, que tem dito que Jesus é seu tudo. Entra para o quarto, ao invés de fechar a porta para que Ele entra, para que Ele permaneça com você, tem aberto a janela para que Ele saia. E por que eu te digo isso, irmãos? O texto diz que Mical abriu a janela e desceu Davi por aquela janela. A própria Mical vai descer Davi por aquela janela e ela vai fechar a janela. Mas eu quero te chamar a atenção, ela havia casado com ele. Sabe o que Mical deveria ter feito? Ido embora com Davi. Porque aonde não cabe o meu amado, também não me cabe, irmãos. Quantos de nós hoje temos aberto a janela do nosso quarto e dito: Jesus, vai embora? Quantos de nós hoje, irmãos, tem aberto a janela do nosso quarto e dito: Jesus, eu não te quero? Sabe quando é, irmãos, que nós percebemos que Jesus está indo embora? Sabe quando é que nós percebemos que nós mesmos estamos mandando Ele embora? Quando nós começamos a ser perseguidos. Já viu lá no seu trabalho? Às vezes alguém chega para você e fala assim: você é crente? Não, só vou na igreja. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, onde a juventude não pode ir para a faculdade mais não. Porque eles entram na faculdade, quando as pessoas começam a falar ao contrário daquilo que eles têm como fé, eles abrem a janela e dizem: Jesus, vai embora, porque eu vou ficar agora com os ateus, aqueles que não acreditam em Deus. Às vezes, irmãos, nós temos aberto a janela para Jesus ir embora, porque às vezes a vontade da nossa carne é muito maior do que a vontade do Senhor nas nossas vidas. Quando Mical desce Davi por aquela janela, ela fecha a janela e ela pega um ídolo. Presta atenção no que eu vou te dizer, irmãos. Ela pegou um ídolo e ela vai deitar esse ídolo na cama dela. Davi não estava lá mais, irmãos. Davi já não estava mais dentro daquele quarto. Quantos de nós, irmãos, a presença do Espírito Santo de Deus, Jesus, já não está mais dentro, não está no ambiente da nossa casa? E não é porque Ele foi não é porque Ele quis ir não, porque nós abrimos a janela e disse para Ele: vai. Mical não tinha mais o amado ali, mas não bastava para ela simplesmente não tê-lo, agora ela vai fingir que ele está ali. Ela vai colocar um ídolo sobre aquela cama para fingir que Davi está ali. Quantas vezes, irmãos, nós viemos para a igreja e dobramos os nossos joelhos? Quantas vezes nós viemos para a igreja e na hora do louvor nós pulamos e caímos no chão, simplesmente para fingir que Ele está ali? Sabe o que eu acho interessante nesse tempo de pandemia que a gente teve que ficar dentro de casa? É que agora nós descobrimos quem é o caminho ao qual nós temos seguido de verdade. Porque ficar dentro de casa, sem ir na célula, sem ir na igreja, sem poder estar no Tadel, sem poder estar com os irmãos da igreja, agora vai revelar quem realmente está dentro da nossa casa. Porque às vezes nós vamos para a igreja, nós vamos para o Tadel, nós vamos para a célula, é bom estar ali, mas e agora que nós não podemos fazer isso, quem está reinando dentro da sua casa? A minha pergunta é: Jesus está dentro da sua casa ou você abriu a janela para que Ele fosse embora? Mical colocou um ídolo para fingir que Davi estava ali. Deixa eu te dizer uma coisa: não é tempo de fingir que a presença de Deus está na nossa vida. Não é tempo de fingir. Não é tempo de fingir que Deus não está, que Deus está aqui. É o tempo, irmãos, aonde Ele tem que fluir através de nós. É o tempo onde a vida de Deus tem que fluir através das nossas vidas. Agora eu te digo mais: quando o pai dela descobre que Davi não estava ali, olha o que ela vai dizer para ele: eu deixei ele ir, porque senão ele me matava. Vocês já viram quantas pessoas que abriram mão do seu ministério? Quantas pessoas que já abriram mão do chamado? E sabe o que na maioria das vezes elas dizem quando elas abrem mão do chamado, quando elas abrem mão do ministério? Estava acabando com a minha vida. Eu não estava vivendo, porque minha vida agora era só célula, era só igreja, era só correria. Ela vai dizer para o pai: olha, tive que deixar ele ir, porque senão ele me matava. Às vezes, irmãos, nós dizemos que a obra do Senhor está nos matando, quando na verdade a obra do Senhor gera em nós vida e vida de Deus. Só que para a gente finalizar aqui, porque o nosso tempo está muito corrido,
A história vai dizer que quando Saul escuta que Davi fugiu, para vingar de Davi, ele vai pegar a sua filha Mical e vai dar em casamento a outro homem chamado Paltiel. Só que ela ainda era casada com Davi, então o pai dela vai entregá-la para viver um adultério. Davi foge, vai se passar um tempo, Saul vai morrer, passa-se 7 anos e meio, Davi se torna rei. E quando Davi se torna rei, Isbosete, filho de Saul, junto com Abner, vai querer fazer um acordo com Davi. E nesse momento, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, que o próprio Davi liberou essa palavra. Também enviou Davi mensageiros a Isbosete, filho de Saul, dizendo: entrega minha mulher Mical, que eu comprei por 100 prepúcios. Havia se passado 7 anos e meio. Mical estava vivendo com outro homem. Mas Davi não havia se esquecido da mulher ao qual ele tinha comprado. Davi não havia se esquecido da sua primeira esposa. O que eu quero te dizer com isso? Talvez você já viveu um relacionamento muito forte com o Senhor Jesus Cristo. Mas talvez por conta da mentira, por conta da pornografia, por conta do adultério, por conta de um roubo, por conta de um crime, ou melhor, talvez por causa da vontade da sua carne, você se distanciou desse relacionamento. E talvez hoje você está aí dentro da sua casa morrendo de medo de morrer com o coronavírus. Talvez você já pediu perdão para Deus por muitas vezes: Deus me perdoa, Deus me perdoa. Ou talvez você, vivendo na vida de pecado que você estava vivendo, você talvez pensou o seguinte: o Senhor nem se lembra mais de mim. E eu quero trazer agora uma reflexão sobre a sua vida. Havia passado 7 anos e meio, Davi havia casado com outras mulheres, porque o rei tinha direito de ter outras esposas. Mas Davi não se esqueceu da sua primeira esposa. Paulão, tem como você subir aqui para nós, fazer um fundo musical? Presta atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Talvez você abriu a janela para o Senhor ir embora. Talvez você permanece dentro do seu quarto com o seu ídolo. E o que é o seu ídolo hoje? Talvez o seu ídolo é os desejos e a vontade da sua carne. Ama Jesus, mas não consegue largar a pornografia. Ama Jesus, mas não consegue largar a mentira. Ama Jesus, mas não consegue largar o adultério. Ama Jesus, mas não consegue largar a homossexualidade. Ama Jesus, mas não consegue largar os desejos da carne. Eu quero te dizer que ainda vivendo nessa vida de pecado, o Senhor não se esqueceu da sua vida. Mesmo Mical tendo se casado com outro homem, e Davi sabia que ela havia se casado com outro homem, ainda assim Davi não se esqueceu de Mical. Só que Davi é um homem comum, e eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele é um Deus soberano. O nosso Deus não se esqueceu de você. Davi disse o seguinte: olha, Isbosete, para mim te receber aqui, você tem que trazer de volta para mim a minha esposa Mical. E é tão interessante o texto, está lá em 2 Samuel, capítulo de número 3. Abner, o comandante do exército, vai na casa de Paltiel buscar Mical. E quando ele chega lá, ele pega Mical pela mão e diz: vou levar ela para Davi, para o marido dela. E Paltiel vem atrás chorando, e no meio do caminho, Abner vai olhar para ele e vai dizer o seguinte: olha, volta para trás, porque essa daqui está voltando para o marido dela, que é Davi. E naquela hora, Paltiel voltou para trás. Sabe o que vai acontecer hoje, meu irmão? Hoje, o próprio Deus está dizendo para você: olha, traga ele de volta, traga ela de volta, porque eu comprei com preço de sangue. Deixa eu te dizer, o pecado não tem domínio sobre a sua vida, a bebida não tem domínio sobre a sua vida, os desejos da carne não tem domínio sobre a sua vida, porque você foi comprado com preço de sangue. E hoje, assim como Davi fez, Deus está enviando um exército de anjos até onde você está,
E nessa hora ele está te tomando pela mão. E aí os demônios estão vindo atrás. E ele está dizendo o seguinte: volta para trás, porque ele e ela é do Senhor. Vocês não têm poder sobre a vida dela, sobre a vida dele. Nós fomos comprados. A gente não precisa fingir. Você não precisa fingir que tem Jesus. Basta entrar para o quarto, fechar a porta, fechar a janela e buscar a presença dele, que é viva. A presença do Senhor é viva. Segura na mão dessa pessoa que está aí do seu lado, aí na sua casa. Ouça essa canção junto comigo aqui agora. Escuta essa canção do Davi olhando para ela e dizendo: você me traiu, você foi viver com outro homem. Pelo contrário, Davi a recebeu como esposa. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o Senhor quer liberar perdão na sua vida. E não é aquele perdão de acusar, é aquele perdão de esquecer o que ficou para trás e de você viver um novo tempo, uma nova história diante do Senhor. Lembre-se de uma coisa: você já foi comprado pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Você só precisa entender uma coisa: o pecado não tem mais poder nem domínio sobre a sua vida. Você não precisa fingir uma vida com Deus. Você só precisa dizer: Senhor, eu quero viver o Senhor na minha vida. Eu quero viver o Senhor na minha vida. Amo você. O Senhor, Ele nos ama, irmãos. O Senhor, Ele nos ama. Amo você. O Senhor Jesus te ama. Amo Jesus, Ele te ama. Filho amado. Amo você. Pega toda a acusação do diabo aí e joga lá fora. Hoje o Senhor manda um exército de anjos para te buscar, para te resgatar. Até mesmo você, meu irmão, que estava dentro da igreja, mas às vezes abria a janela para ele ir embora. Algumas vezes chegou o tempo de fechar a janela. Fecha a porta, fecha a janela, e a presença dele é real aqui na minha casa, na minha vida. Ele quer te encontrar hoje. Jesus quer te encontrar para te perdoar, para sarar as suas feridas. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, nessa hora, por todas aquelas pessoas que estavam, ó Pai, distantes,
longe da tua presença. Impedir de ti. Que às vezes o desejo pelo pecado era muito maior do que o desejo pela tua presença. Pessoas que te amam, Deus. Pessoas que te amam de todo o coração, de toda a alma. Mas às vezes, ó Pai, ainda cai no pecado, ainda cai no erro. Eu oro por essas pessoas, ó Deus, para que nessa hora elas possam compreender aonde elas estão, que o pecado não tem mais poder sobre a vida delas. São escolhidas, separadas, filhos e filhas do Senhor. Chega de fingir que Jesus está na minha vida. Chegou a hora de viver Jesus na minha vida. Jesus é contigo. E aí onde você está, que você possa sentir a presença dEle. E se você estava distante do Senhor Jesus, levanta a sua mão aí na sua casa. Eu quero orar para que você possa firmar com o Senhor a sua aliança. Senhor, em nome de Jesus, eu oro por aqueles que estavam distantes, mas que hoje, tocados por essa palavra, ó Pai, se lembraram do Senhor. Que eles possam entregar a sua vida, ó Deus, ao Senhor nessa hora. Que o Senhor possa escrever o nome deles no livro da vida. Aqueles que já tinham aliança com o Senhor, que o Senhor possa fortalecê-los para viver um novo tempo, uma nova história. Eu declaro, ó Deus, as nossas casas abençoadas, a nossa janela fechada, e a presença do Espírito Santo de Deus queimando em meio às nossas vidas. Assim como o Senhor queimou em meio à vida de Davi, que o Senhor queime nas nossas vidas. E assim como Jesus venceu, hoje nós declaramos: somos mais do que vencedores em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família.